No retorno ao futebol, em um jogo emblemático e cheio de mensagens, o Internacional fez um bom primeiro tempo na Arena Barueri e inclusive saiu na frente do Belgrano com um belo gol de Borré após uma bela jogada do atacante Wesley. Entretanto, em menos de 3 minutos, o Internacional acabou cedendo a virada em erros individuais que acabaram custando bastante caro. No segundo tempo, um time ineficiente que enfim sentiu o tempo de paralisação em função de tudo que vivemos aqui no Rio Grande do Sul. A derrota acabou sendo inevitável e o Inter com isto amarga uma situação complicada na Copa Sul-Americana. Não conseguirá mais a classificação direta para a próxima fase e para avançar na competição vai precisar passar por uma repescagem. A gente traz tudo sobre a derrota colorada sobre o Belgrano na Arena Barueri, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo vamos repercutir a derrota colorada. 2-1 para a equipe do Belgrano na Arena Barueri. Uma derrota que atrapalha bastante os planos do Internacional na Copa Sul-Americana e que dá uma amostra das dificuldades que o time vai ter nesta sequência pós-paralisação em função das enchentes que atingiram o estado. O jogo começou com a escalação do Internacional, tendo uma força máxima, uma novidade apenas no sistema defensivo em relação àquele time que a gente projetava. O Robert Renan começou jogando e o Thiago Maia foi para o banco de reservas. Dessa forma, o Fernando atuou como um primeiro volante. E o Inter dando uma mensagem muito forte, muito poderosa ao entrar em campo. Os uniformes do Internacional estavam todos sujos de lama. Uma iniciativa do Internacional também a fim de mobilizar, a fim de impactar em função de tudo que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. E a grande verdade, e aí falando sobre o jogo, é que o Inter fez um primeiro tempo melhor do que o Belgrano. Um primeiro tempo onde o Inter dominou territorialmente a partida, teve muito mais posse de bola, criou algumas oportunidades. O Maurício, por exemplo, teve duas e um chute dentro da área que foi bloqueado pela defesa, um outro chute que ele descobriu de longe, de fora da área, que obrigou o goleiro do Belgrano a fazer uma grande defesa. O Inter criava pouco, é verdade, mas tinha muito volume, muito domínio territorial e tinha, através de Wesley e Valência, principalmente, as escapadas, as possibilidades de jogadas individuais que resultariam em alguma coisa. E é através exatamente de uma dessas jogadas individuais que surgiu o primeiro gol do Internacional. Um passe feito para o Wesley, que ganhou na corrida do lateral do Belgrano, mas ganhou com muita facilidade e conseguiu uma bela jogada em um cruzamento com a parte externa do pé, deixando o Borré absolutamente na cara do gol. O atacante colombiano só empurrou para a rede, abriu o placar, terceiro gol do Borré em 3 jogos consecutivos. E um gol que parecia dar ao Inter uma tranquilidade na partida, porque o Inter já tinha todas as superioridades do jogo, faltava converter. E converteu nesse gol do Borré. E todo mundo imaginou que, bom, a partir de agora o Inter consegue estabelecer um domínio ainda maior na partida. O problema foi que logo depois o Inter teve uma pane. O Inter teve um apagão com erros individuais graves, como o erro do René. O René tinha uma bola absolutamente dominada no campo de defesa, tinha tempo, mas tinha as opções marcadas. E ele escolheu a pior opção. Um passe fraco entre os dois zagueiros que deixou o Reina, jogador do Belgrano, em absolutas condições de fazer a jogada. Houve a finalização, o Robert Renan salvou em cima da linha, mas no rebote o Chavarria acabou empatando o jogo, marcando sem goleiro praticamente, colocando números iguais no placar. E aí, 3 minutos depois, o Belgrano chega ao gol da virada, em uma jogada onde o Inter, visivelmente abalado, cedeu espaços, veio um cruzamento do lado esquerdo, o Robert Renan falhou no posicionamento defensivo, a bola veio nas costas do Robert Renan e o Chavarria de cabeça acabou marcando o gol da virada, o gol do 2-1. O Inter foi perdendo para o intervalo. E essa derrota, obviamente, que chateia o Inter e traz um balde de água fria para um time que foi melhor do que o adversário do primeiro tempo. E a grande questão é que a gente tinha dúvida de como que o Inter suportaria o segundo tempo, perdendo o jogo, precisando correr atrás, se ia ter perna, se ia ter criatividade, se ia ter força mental. E a grande verdade é que o Inter não teve.
O segundo tempo do Internacional foi muito ruim, o Inter não conseguiu criar nenhuma oportunidade muito grande de gol. O Belgrano amarrou muito bem o Internacional no segundo tempo, e aí o Kudê começou a mexer no time, ele tira, por exemplo, o Robert Renan, coloca o Arangues para recuar o Fernando pra zaga e deixar o Arangues como um primeiro volante, ele coloca o Bruno Henrique depois na vaga do Fabrício Bustos, o Gustavo Prado joga como um ala direita, entrando na vaga do Maurício, e a grande questão é que me pareceu que o Kudê demorou demais para fazer a alteração necessária, que era a entrada do Lucas Alário, para ter uma jogada por cima, por exemplo, pelo menos, um pouco mais efetiva. O Alário entrou nos minutos finais e até teve 2 oportunidades de marcar o gol na base da bola sendo chutada para a área, porque o Inter não estava conseguindo construir por baixo. E a derrota acabou acontecendo. Uma derrota que traz consequências muito graves para o Inter na Copa Sul-Americana. O Inter está fora da condição de se classificar de maneira direta para a Copa Sul-Americana. Para o Inter avançar na competição, o Inter vai precisar passar por uma repescagem. E para isso, precisa se classificar em segundo no seu grupo, sendo que o Delfim, que é o time adversário do Inter nessa briga direta agora, venceu por 4-3 a equipe do Real Tomayapo e com isso assume a vice-liderança com 8 pontos. O Inter precisa ganhar os 2 jogos praticamente, ou ganhar do Delfim e empatar contra o Tomayapo, para ir para a repescagem, onde se enfrenta os terceiros colocados dos grupos na Copa Libertadores da América. A situação do Inter na Copa Sul-Americana ficou bem complicada, em função de uma derrota, que não era esperada, mas onde o Inter sim sentiu o impacto da ausência de jogos, o impacto da paralisação, o impacto de tudo que a gente viveu no Rio Grande do Sul e com erros individuais acabou perdendo um jogo que poderia muito bem ter ganhado porque encaminhou um primeiro tempo para isso. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que a gente vai ter mais conteúdo aqui no canal. Na sequência eu volto com o Vestiário Colorado. Beijo!